Graça e paz. Graça e paz. É uma honra, um privilégio estar juntos, irmãos, nesta manhã. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson, pela vida da Neia, por termos recebido tão bem. Eu louvo a Deus pela vida do conselho, pela vida dos irmãos, das irmãs. É um prazer conhecê-los, é um privilégio estar aqui com os queridos. Mas sem delongas, vamos para as Escrituras, para a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida de alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela Igreja Presbiteriana Independente de Dourados. Nós te louvamos pela liderança desta igreja. Nós te louvamos pelos membros desta igreja. E pedimos, Deus, agora que o Senhor nos ilumine, que o Senhor venha soprar verdadeiramente o seu Espírito Santo, para que possamos entender, compreender a sua palavra. Que a multiforme obra do teu Espírito alcance cada um de nós aqui, e que saiamos, ó Deus, agraciados pela exposição da sua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. John Stott disse que uma igreja que não influencia uma sociedade, certamente será influenciada por ela. Eu vou repetir: uma igreja que não influencia a sua comunidade, certamente, de alguma maneira, será influenciada por ela. Queridos, o texto que nós lemos é a Gênesis, o início da igreja cristã. Mais precisamente, o início da igreja primitiva. E é muito importante que a gente olhe para essa igreja como modelo. E até hoje é um paradigma para a igreja. Por que esta igreja era uma igreja que impactou Jerusalém? Por que essa igreja se tornou uma igreja relevante? E este é o tema desta mensagem de hoje. Uma igreja relevante, uma igreja importante. Por que essa igreja se tornou uma agência de transformação na região da Palestina e de maneira mais específica em Jerusalém? O texto fala sobre isso. Era porque era uma igreja que perseverava, ela era insistente na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que era ávida pela palavra, pelo ensino de Jesus. Essa igreja nasce com esse desejo profundo de conhecer a didascalia, o ensino a respeito de Jesus, e não somente de Jesus, mas também com relação à própria Escritura. Além disso, o texto diz que esta igreja era uma igreja koinônica, uma igreja que respirava comunhão, uma igreja que tinha um senso de unidade profundo. É tanto que o texto diz que eles tinham tudo em comum. Eles compartilhavam as suas propriedades à medida que alguém tinha necessidade.
Também o texto diz que esta igreja era uma igreja que partia o pão. Era uma igreja que partilhava o pão, as necessidades, e era interessante isto, porque havia uma grande festa nesse tempo, conhecido como a festa ágape, a festa do amor, onde ricos e pobres, com várias etnias, mesmo tendo a essência judaica, o texto diz que eles se reuniam e celebravam, comiam uma refeição extraordinária. E num dado momento, eles paravam e participavam da ceia do Senhor. Eles traziam a memória sobre a cruz de Cristo, traziam a memória a respeito do que aconteceu com Cristo, traziam a memória o que Cristo falara a respeito da sua volta. Eles compartilhavam entre si, observando a vida do outro e apoiando o outro, e mais do que isso, eles se autoexaminavam. Então essa igreja era uma igreja que partia o pão. E finalmente o texto diz que essa igreja era uma igreja que orava, uma igreja que insistia na vida de oração. E por causa disso, sinais e prodígios, como diz o texto, acontecia no meio da comunidade. Milagres, curas, expulsões de demônios, ações de fato de gente que ora. Se você ler Atos capítulo 4, você vai entender claramente quando eles adoram a Deus, quando eles oram a Deus, quando eles reconhecem a soberania de Deus, e ao mesmo tempo essa soberania visitou de tal maneira aqueles irmãos que estavam em oração, que o lugar onde eles estavam tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então era uma igreja que orava. E por ser uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que partia o pão, uma igreja que orava, ela impactou Jerusalém, a ponto do texto dizer, a partir do versículo 46, que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então essa igreja era uma igreja empática, era uma igreja que gerava simpatia no meio de Jerusalém, por causa do seu estilo de vida, por causa dessas qualidades, desses predicativos que nós compartilhamos aqui no versículo 42. E o texto diz que essa igreja, por ter um estilo de vida, eles participavam de um encontro no pátio do templo, como uma comunidade, de maneira pública, mas ao mesmo tempo eles também compartilhavam a respeito de Jesus nas casas. Então essa igreja era uma igreja de duas asas. Essa igreja se reunia no pátio do templo e também nas casas. E aí o versículo 47 é uma espécie de sumário das implicações dessa igreja ser uma igreja relevante. Diz o texto que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A grande questão, quando a gente olha para esse texto, é fazermos uma pergunta: quais eram os fundamentos dessa igreja ser uma igreja relevante, uma igreja impactante, uma igreja que de alguma maneira fazia com que todos eram atraídos pela ação e pelo poder de Deus através dessa igreja, essa igreja que estava em nascimento. Eu creio, irmãos e irmãs, que a relevância dessa igreja estavam em dois fundamentos. E é sobre esses dois fundamentos que eu quero compartilhar com você. O primeiro fundamento, a presença do Espírito Santo na vida da igreja. A presença do Espírito Santo na vida da igreja. É óbvio, irmãos, de que essa igreja que nasce sendo um modelo, sendo a igreja primitiva, que é a nossa referência como igreja, não significa que começou igreja neste lugar. A igreja já existia no Antigo Testamento como povo de Deus. E como povo de Deus, essa igreja também esse povo de Deus, experimentava também a presença do Espírito. Se você ler Êxodo capítulo 30, versículo 30, você vai ver ali uma especificidade de Deus usando Moisés para falar a vida de Arão.
Porque você sabe muito bem que a ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento era algo específico no sentido de operar principalmente nos ofícios, nos sacerdotes, nos profetas e nos reis. Então o Espírito Santo pairava sobre a vida do povo de Deus e usava esses ofícios, esses homens, para falar com o povo a respeito de Deus. E se a gente olha para Êxodo capítulo 30, a gente vê claramente isso, porque Deus então fala a Moisés para que Arão fosse separado com seus filhos para o levitismo, ou seja, para o sacerdócio. E é interessante porque no versículo 30, do capítulo 30, nós encontramos algo, uma instrução. A instrução era: Arão, separa um óleo específico. E então esse óleo seja para ungir cada um dos teus filhos no exercício do sacerdócio e você mesmo. Vocês sabem muito bem que o óleo no Antigo Testamento, uma das representações é a presença e a ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E nenhum sacerdote podia entrar no lugar santo ou no Santo dos Santos sem experimentar a unção, e que eles fossem untados. A ideia era de que o óleo deveria vir sobre a cabeça até os pés, significando que ele estava sendo purificado, então ele poderia e podia entrar no lugar santo dos santos. Então havia uma antessala no tabernáculo, e nessa antessala o sacerdote ele era ungido, significando que a vida dele toda estava sendo tomada, possuída pelo Espírito de Deus. É por isso que no Salmo 133, a gente vê uma pedagogia nesse salmo. A pedagogia é o seguinte: ó, quão bom e agradável vivermos unidos, irmãos. A ênfase do texto é sobre a unidade. Mas se você observar, há uma mensagem subliminar nesse texto. Que o texto diz, é como óleo, compara a unidade como o óleo que derrama sobre a cabeça de Arão. E desce sobre as suas barbas, sobre a sua estola, sobre o seu ventre, e vai até os pés. A ideia é de que esse óleo representa a presença do Espírito de Deus. É uma ação vertical que começa em Deus e vai até o homem. É exatamente isso, irmãos, que a ideia da ação do Espírito Santo de Deus ao operar na vida do sacerdote. Mas eu quero lembrar você uma outra experiência, a experiência de Davi. 1 Samuel capítulo 16, nós encontramos uma cena onde Deus chama Samuel e diz, vai à casa de Jessé e unge o meu servo para ser o novo rei em Israel. Então Samuel recebe a orientação de Deus, coloca óleo dentro de um chifre e vai à casa de Jessé. A casa de Jessé é o belemita. E quando ele chega na casa de Jessé, ele diz, eu vim aqui sacrificar contigo e ungir o teu filho para ser o novo rei em Israel. E aí começa uma série de apresentações. Samuel está com um olhar fito na beleza, na estatura, na aparência. E ele primeiramente vê Eliabe, o filho de Jessé. E ele acha que aí o Senhor diz, não é este. E ele diz, olha Samuel, eu não vejo como o homem vê o exterior, eu vejo o interior, eu vejo o coração. Então vem mais um, Abinadab, e ele diz, Senhor, não é este. Depois vem Samar, também o Senhor disse, não é esse. Em outras palavras, os 7 filhos foram apresentados, e aí então esgotaram os filhos da casa de Jessé, e Samuel faz uma pergunta, você tem mais algum filho? E Jessé disse, eu tenho um filho que está no campo, um ruivo, pequena estatura, que cuida das ovelhas. E então Samuel pede que aquele jovem venha. E esse jovem chega. E quando ele chega, o Senhor diz a Samuel, é este.
E o texto diz que Samuel pega o chifre contendo óleo e joga sobre a cabeça de Davi. E naquele momento, o texto diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Davi foi ungido, separado pela presença do Espírito para reinar em Israel. Então a gente vê que a representação do óleo sobre o sacerdote, sobre o rei e também sobre os profetas tinha uma finalidade. E a finalidade era exatamente de que aqueles homens eram cheios da presença do Espírito Santo para ou liderar o povo na sua governância, ou liderar espiritualmente o povo. Então a ação do Espírito era especificamente e com um tempo determinado, propósito de Deus, e isso no Antigo Testamento. Agora presta atenção nisso. No livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, nós temos um divisor de águas. E o divisor de águas é quando o Senhor fala através de Joel, dizendo: e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Vossos servos e servas, eu derramarei o meu Espírito e elas e eles profetizarão. Esta palavra, ela aponta para algo importante, de que o Senhor não iria apenas operar na especificidade, na individualidade das pessoas, mas de alguma maneira, essa palavra profética estava apontando que Deus ia derramar o seu Espírito sobre uma comunidade, sobre uma coletividade, e de uma vez por todas. No Evangelho de João, no capítulo 14, nós temos ali Jesus acalmando e aquietando os corações dos discípulos. É lógico que Jesus, no versículo 1, ele fala sobre as moradas eternas. Mas Jesus, na verdade, estava preparando ali os discípulos a respeito da sua partida. E ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou-lhe teria dito. Mas vou preparar lugar, e quando eu for, eu levarei vocês comigo. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus respondeu para ele: o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está acalmando o coração dos discípulos. Mas no capítulo 16 do Evangelho de João, nós temos a conclusão disso. Jesus então acalma mais profundamente os corações deles, porque eles percebem que Jesus estava partindo. E Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Paráclitos, o orientador, o consolador, aquele que vai estar com vocês. O que Jesus estava dizendo? Se para eu ir é necessário que o Espírito venha. Então a ascensão de Jesus acontece o que nós chamamos da dispersação do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, nós encontramos ali uma cena. A cena agora, Jesus já tinha subido ao Gólgota. Jesus tinha descido à sepultura e ressuscitado ao terceiro dia. E esse Jesus já tinha vivenciado com os seus discípulos durante 40 dias. Agora Jesus está no Monte das Oliveiras. É o último momento que ele está com os seus discípulos. E Jesus fala para os seus discípulos: agora, não esqueçam da promessa de meu Pai. Permaneçam em Jerusalém, permaneçam nessa cidade, até que vocês sejam revestidos de poder. Se tinha um lugar onde os discípulos não queriam entrar, era em Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar de morte, Jerusalém era um lugar de decepção, Jerusalém foi um lugar de frustração, porque o mestre tinha morrido exatamente em Jerusalém. Mas movidos por uma palavra, por um mandato, por uma ordem incisiva de Jesus, esses discípulos então entram em Jerusalém e vão para uma casa, um cenáculo. E eles então permanecem segundo a promessa de Deus
neste lugar durante um tempo grandioso. 120 pessoas, homens e mulheres, intercedendo, orando, aguardando. 10 dias de intensa e intencionalidade de oração. E o texto diz, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1 ao versículo 4, de que um vento impetuoso entrou naquela casa. Línguas como de fogo foram lançadas. E o texto diz que eles, todos que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Houve um estalido, houve um barulho, e as pessoas que estavam em Jerusalém, por causa da festa de Pentecostes, onde aqueles judeus que eram da dispersão, pelo menos uma vez ao ano, os piedosos subiam para Jerusalém, aqueles que estavam também na Palestina iam para Jerusalém, todos estavam ali de vários lugares. E eles chegam e veem aquela cena. E eles começam a ouvir aquelas orações, aquelas falas audíveis, compreensíveis na sua própria língua materna. Não, ali não está falando de glossolalia, ali não está falando de línguas angelicais, ali não está falando de línguas estranhas. O que está acontecendo ali é uma outra palavra grega que significa dialetos. Ou seja, as línguas que eles estavam emitindo eram línguas que eles entendiam, porque naquele lugar haviam gregos, haviam gente dispersa na Ásia, haviam gente da Mesopotâmia, haviam cretenses. Então aquela gente toda estava entendendo e compreendendo o que estava acontecendo ali na sua própria língua. E duas coisas acontecem. Primeiro, eles começam a questionar quem são aqueles homens que estão ali, quem são aquelas mulheres. E os judeus da Judéia, que tinham uma dificuldade enorme com os judeus da Galileia, disseram: não são galileus que estão falando? Não são esses homens iletrados que estão falando? Então havia uma visão meio marginal, alienante em relação a essa gente, porque na cabeça dos judeus da Judéia, os judeus da Galileia eram iletrados. E como eles poderiam ser agora e agir de maneira poliglota, falando em outras línguas, e que essas pessoas estavam entendendo. Mas há um segundo aspecto nesse texto, é que alguns disseram: estão embriagados, estão bêbados. E nesse momento, no versículo 14, do capítulo 2, acontece algo extraordinário. Deus então fala através dos discípulos, e Pedro se levanta. E quando Pedro levanta-se, ele diz: o que está acontecendo aqui não é que nós estejamos embriagados, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo neste lugar aqui é promessa de Deus, é promessa de Deus, aquilo que o profeta Joel tinha dito, de que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que os jovens teriam visões extraordinárias, iriam profetizar, aquelas mulheres jovens, mulheres e também homens, também os servos e servas, e também os velhos teriam sonhos. E é isso que está acontecendo, está se cumprindo a promessa de Joel capítulo 2. Em outras palavras, o que o texto está dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, é que aquilo que acontecia no Antigo Testamento, de maneira específica e temporária, naquele momento, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio para ficar de uma forma total e irrestrita na presença de toda a comunidade, ou seja, na coletividade. Em outras palavras, eu quero dizer para você, o que move essa igreja, o que move a igreja presbiteriana independente de Dourados, o que faz com que essa igreja cresça, se desenvolva, é porque há a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus veio para ficar nessa igreja, para a glória do Senhor. Você está entendendo isso? Então não é a nossa metodologia, não são nossas estratégias, não são as capacidades criativas de pessoas que lideram essa igreja, que faz a igreja crescer, que faz a igreja alcançar vidas, que faz a igreja ser relevante.
que faz a igreja ser impactante, que faz a igreja ser uma igreja que faz a diferença nessa cidade. O que acontece, irmãos e irmãs, neste lugar, e o que trouxe você aqui, é a presença do Espírito Santo que está no nosso meio, porque a Bíblia diz: acaso sabeis que os vossos corpos são santuário do Espírito Santo, e vós não sois mais de vós mesmos? Em Efésios capítulo 1, versículo 13, nós encontramos claramente o que o texto diz: após ouvirdes o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Você já foi selado, e o inimigo não tem mais força sobre a sua vida. Você é conduzido pelo Espírito Santo, essa igreja é conduzida pelo Espírito Santo, e muitas vidas serão alcançadas através do poder do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, segundo fundamento, além da presença do Espírito Santo que a gente vê nessa igreja, é o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. A partir do versículo 22, do capítulo 2, nós encontramos algo importante. Depois que Pedro argumenta sobre a promessa que veio, e veio para ficar de uma vez por todas, do Espírito Santo, agora ele vai falar sobre o poder de Deus, o poder da palavra, a própria palavra. Esse é o discurso mais cristocêntrico que nós encontramos na Bíblia. É o discurso mais impactante que nós temos quando falamos sobre evangelização. É o discurso mais impactante quando falamos da nossa apologia, dos nossos argumentos a respeito da nossa crença em Cristo Jesus. Se você ler todo o texto, você vai entender isso. Primeiro ele começa falando sobre a morte de Cristo. Ele diz que o que aconteceu com Cristo, mesmo sendo obra de judeus e também de romanos, isso tudo aconteceu não por causa deles, mas sim para que se cumprisse a soberania de Deus na vida do povo de Deus. Então, na eternidade, na aliança da redenção, Deus já tinha provido de que Jesus viria a este mundo, o verbo encarnado, como diz João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Esse verbo encarnado veio, ele se humanizou, e ele esteve no nosso meio, ele experimentou as vicissitudes deste mundo, não pecou, e então a morte dele não foi algo casuístico, e não foi apenas algo revolucionário, era para que se cumprisse as Escrituras. Então a morte de Jesus era para que eu e você pudéssemos hoje termos sido alcançados pela essa graça irresistível, porque na cruz do Calvário ele aplacou a ira de Deus contra a minha vida e contra a sua vida. Era na cruz que nós deveríamos estar, mas ele se fez maldito, ele se fez anátema, ele se tornou amaldiçoado por causa de mim e de você. Por isso que Pedro começa o discurso dele falando sobre a morte de Cristo. Mas o segundo argumento do discurso de Pedro, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz que a despeito de tudo isso, no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia a morte foi vencida. No terceiro dia, aquilo que Paulo diz na sua carta aos 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo Jesus é a nossa vitória. Se ele ressuscitou, irmãos e irmãs, nós ressuscitaremos com ele para a glória dele, em nome de Jesus. Mas Pedro não para aí no seu discurso. Ele fala sobre o discurso a respeito da sua exaltação. Se ele teve a ascensão aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele também agora é exaltado sobre tudo e sobre todos. Ele é o Rei do universo. Ele é o Rei do sistema solar, Ele é o Rei das galáxias, Ele é o Rei de todos os processos do universo, Ele é o Rei com seus atos criativos, Ele é o soberano, Ele é o Senhor de todas as coisas. Aquilo que o próprio Isaías disse no capítulo 6, quando disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A palavra ali não é a palavra Jeová em relação ao Senhor. A palavra ali é uma outra palavra
maravilhosa que fala sobre o senhorio representando o próprio Cristo Jesus. É Ele, é o Adonai que está ali presente na nossa vida. É Ele que rege a sua vida, meu irmão. É Ele que rege a sua família. É Ele que rege a sua existência. É Ele que rege a igreja. Nada foge ao seu controle. Se você está enfrentando uma luta, uma batalha, uma dificuldade, saiba de uma coisa: Ele continua no trono. Olha, irmãos e irmãs, a manjedoura já está vazia, meu irmão, minha irmã, a cruz já está vazia, mas o túmulo está vazio, mas Ele ainda continua no trono, ressuscitado, para que eu e você continuemos essa batalha, e certamente nós vamos caminhar triunfantemente para a glória de Deus. E finalmente, esse texto é um texto que nos leva a uma dimensão, a dimensão do senhorio de Cristo. Pedro termina falando sobre o senhorio de Cristo. Ele é o Senhor, não é César, é o Senhor, é Jesus, aquele que tem todo o poder, aquele que governa todas as coisas. O texto diz que quando Pedro termina o seu discurso, as pessoas estão impactadas, e a impactação é tão grande, de que só há uma interpelação que eles fazem. Isso está no versículo 37 do capítulo 2. Eles dizem: diante desta palavra, que faremos, irmãos? Diante desta palavra contundente a respeito da morte de Cristo, a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito da ascensão de Cristo, a respeito da exaltação de Cristo, a respeito do senhorio de Cristo, o que nós devemos fazer? É isso que a palavra provoca no nosso coração. Meus irmãos, diante dessa palavra, o que nós devemos fazer? Pedro responde: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Cerca de 3.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, foram alcançados pelo poder da palavra de Deus. Essa igreja nasce sob a presença do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. E o texto diz, versículo 42: e perseveravam da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O meu desejo nesta manhã é que a igreja presbiteriana independente de Dourados viva sob a égide da presença do Espírito Santo e do poder da palavra de Deus. É isso que nós precisamos: presença do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus faça você pensar e refletir a respeito disso. Eu quero ser uma igreja, eu quero ser uma família conduzida pela presença do Espírito Santo que habita em nós, e pelo poder dessa palavra exposta, que nos edifica, que nos orienta e que nos dá sempre a direção do melhor de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.